Boa tarde mesmo, boa tarde para você que a partir de agora se liga aqui na TV de Araraquara, TV Ara, para mais um Papo de Bola com os campeões da bola. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa, venha fazer o Papo de Bola conosco. Boa noite para você que se liga na reapresentação do programa, segunda a sexta-feira, 20 horas e 15 minutos, 8h15 da noite, aqui na TV de Araraquara, com a equipe esportiva líder do rádio e da televisão. Hoje, terça-feira, tem bola rolando em Campeonato Brasileiro, na Série B, temos muita coisa para falar, inclusive de uma reunião importante que aconteceu ontem, no final da tarde, no gabinete do prefeito Marcelo Barbieri. Lá esteve o presidente da Ferroviária, o novo presidente Carlos Alberto Salmazo, representante da empresa gestora do futebol, e o assunto em pauta foi o fato da Ferroviária assumir a administração dos campos de futebol do Pinheirinho, são 5 campos. A Ferroviária vai cuidar especificamente de 2 para ela, a Ferroviária, para os treinamentos da equipe profissional e vai zelar também dos outros 3. Parceria interessante para a Ferroviária, interessante também para o município. Também ontem foi acertada uma parceria entre a Ferroviária, a Prefeitura, via Secretaria Municipal de Esportes também, com relação ao estádio do Botânico. Lá o gramado precisa ser totalmente renovado, há um empresário disponibilizando perto aí de R$10 mil. A Ferroviária vai também investir para que o gramado seja renovado e lá a equipe possa não apenas fazer treinos, mas de repente o futebol feminino jogar, as categorias de base da Ferroviária atuarem em jogos do Botânico, lá no Botânico, e com isso fazer com que o gramado da Arena da Fonte seja poupado. Interessante, é assim que a coisa tem que funcionar. As possíveis desavenças, os desentendimentos devem ser deixados de lado, colocados à margem, para que as duas partes, a Ferroviária e o poder público, possam caminhar e se entender melhor. Por isso é um registro que a gente faz logo na abertura do nosso Papo de Bola de hoje. Porque a Ferroviária tem um programa logístico muito sério. E não só um programa logístico, mas um problema também. A questão dos treinamentos, de usar pouco a arena dentro das possibilidades. Enfim, com a utilização do Pinheirinho e posteriormente do Botânico, que é uma segunda etapa, muitos desses problemas serão equacionados e a Ferroviária terá condições de se preparar melhor para o Campeonato Paulista de Futebol do ano que vem. Para a Prefeitura, que enfrenta sérios problemas financeiros, essa parceria vem em boa hora, porque não disponibilidade de recursos para se investir muito, nem no Pinheirinho, nem no Botânico. A parceria cobre essa falta de recursos e dá à Ferroviária uma possibilidade melhor de preparação para o Campeonato Paulista do ano que vem. Daqui a pouco a gente volta já com os nossos convidados, os nossos parceiros, para a sequência desse Papo de Bola que está começando agora na TV Ara, a TV da sua cidade. Um instante só e a gente já retorna. Mexa-se. Coloque sua vida em ordem. Arrumar a mesa, as gavetas e as prateleiras do escritório deve entrar para a sua lista de atividades semanais. Isso mesmo, além de garantir gasto calórico, esta prática também contribui para a sua sanidade mental. Chega de desculpas. Mexa-se. Apoio Cultural TV Ara. Dentro dos 197 anos de Araraquara, a Cutralha é uma das forças que impulsiona o nosso progresso. Há 48 anos, a Cutralha é parte integrante dessa história. Produzindo suco de laranja para o mundo, a empresa gera 18 mil empregos diretos em suas unidades industriais e agrícolas, além de se constituir em uma das maiores arrecadadoras de divisas para o país.
Nessas quase 5 décadas, a Cutrale sempre se fez presente nos incentivos sociais, culturais, esportivos e ambientais, não só de Araraquara, onde está a sua raiz, mas em todas as regiões de sua atuação. Somente em Araraquara, na área da saúde e educação, desde 2001, fornece suco de laranja para merenda escolar, beneficiando 23 mil crianças e adolescentes das escolas públicas da rede municipal. No esporte, é uma das atuais patrocinadoras da Ferroviária Futebol S.A. Na cultura, investe no projeto Orquestra Jovem, que oferece aulas de instrumentos musicais, canto coral para aproximadamente 190 crianças e adolescentes. Na preservação do meio ambiente, reutiliza em seu processo industrial parte da água extraída da laranja e todo o efluente é tratado, devolvendo a água ao curso natural com 98% de eficiência. Além da sua estação de tratamento, construída na década de 80, que foi uma das pioneiras no Brasil, atualmente os resíduos são transformados em composto orgânico para fins de adubação agrícola. A Cutrale sente-se orgulhosa de integrar o dia a dia da comunidade e, nessa oportunidade, cumprimenta a população e a cidade. Parabéns, Araraquara! Chegou a hora de doar tudo que você não usa mais. Móveis, eletrônicos, instrumentos, enfim, tudo que estiver parado aí, em bom estado, é claro. A gente vende aqui, na loja de usados Laca. As vendas na loja de usados possibilitam que a Laca continue prestando atendimentos e fornecimentos aos pacientes com câncer e seus familiares. Entre em contato e a Laca vai buscar a sua doação. Doe e ajude na luta contra o câncer. Aqueça alguém neste inverno. Vamos combater o frio com solidariedade. Compartilhe um pouco de calor com quem precisa. Uma iniciativa TV Ara. Estamos de volta para o nosso Papo de Bola aqui na TV Ara com os campeões da bola. Hoje, homenagem em geral à seleção da Holanda, Vaguinho Fiorini. Boa tarde. Boa tarde, Zé Alberto. É homenagem. Laranja mecânica. Estamos aqui, ó, todo de holandês. Terceiro lugar na Copa do Mundo, mas jogando um grande futebol. Estamos de holandês hoje, Zé. O Marquinhos tá parecendo aquele lateral direito da Holanda dos anos 80. Já começou cedo, hein? O que você tem contra o Chiocchini? Nada, Zé Alberto. Ele tá parecendo aquele lateral da Holanda lá dos anos 80. Nem sei, nem lembro mais o nome dele. Mas jogava veloz, rápido, lateral. Olha lá. Voava em campo. Voava. Isso porque eu não tô com aquele número, com aquela camisa 2, né? Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos. Aproveitar e mandar um abraço pra dona Nádia, aniversário dela hoje, viu, Zé? Tá assistindo lá. Outra vez? Não, hoje é aniversário dela. Hoje é aniversário da mãe. Hoje é aniversário da mãe. Todos os anos de vida pra ela. Muita paz, muita saúde. Muita paciência. Principalmente. Saúde e paciência, viu, dona Nádia? Saúde e paciência. Porque é a única, eu sou maluquinho, a única ela tem. Muito bem, vamos falar de esporte aqui. Começando com o futebol feminino, que nesta sexta-feira vai a Rio Preto. Zé. Boa tarde, Marina, boa tarde. Boa tarde, o pessoal de casa, boa noite também. Vamos cumprimentar os homens dessa bancada, muito elegante com essa camisa laranja. Ficaram muito bonitos, muito representativos, inclusive. Isso só deixa o programa muito mais bonito do que ele já é. Né, meninos? Beijos para vocês. Vamos a Rio Preto na sexta, 15 horas, temos um jogo lá. Quem conhece Rio Preto sabe do calor que tem, do sol que tem para cada cabeça. É por isso que nossos trabalhos estão sendo participativos também a parte da tarde. Hoje à tarde nós temos areia. Temos aí também trabalho amanhã, programado para amanhã, e trabalho programado para quinta-feira, Zé. Tudo isso para uma preparação que vem, que tem que ser grande, porque contra Rio Preto não vai ser fácil. Além de todo o trabalho que elas fazem dentro de campo, que, diga-se de passagem, é um trabalho muito profissional, além tem tudo isso, ainda tem um desgaste psicológico. Nós temos esse diferencial contra Rio Preto. Rio Preto é uma equipe difícil de jogar contra, é uma equipe que é acirrada, psicologicamente elas brigam dentro de campo, brigam com as jogadoras, entre a sua perna e a delas fica a sua perna, e infelizmente é isso que nós temos contra, e um adversário fortíssimo. Eu acredito, inclusive, que esse é o jogo mais forte do Campeonato Paulista que vai ter, Zé. Parece que a disputa com o Rio Preto, as jogadoras do Rio Preto, elas brigam entre elas em campo
e brigam contra as adversárias também, né? Pois é. É um negócio complicado, né? Psicologicamente isso desestabiliza um pouco, mas isso já vai ser trabalhado durante a semana com a nossa equipe, já porque nós tivemos 2 partidas contra elas aí na primeira fase, não foi fácil dentro da casa delas, a retrospectiva é difícil, a estatística lá dentro da casa delas não se ganha, é muito complicado, primeiro por causa do clima, que é muito calor, segundo porque elas são adversárias fortíssimas, e entre elas tem 2 jogadoras convocadas para a seleção brasileira, que é a Darlene e a outra jogadora agora a mais nova, que está atuando no meio de campo, e são jogadoras difíceis de marcar, porque a Darlene tem uma retrospectiva aí de, inclusive, artilheira do Campeonato Paulista, Zé. Muito bem, o jogo vai ser sexta-feira em Rio Preto e domingo aqui? Sexta-feira às 15 horas lá em Rio Preto e domingo aqui 10 horas da manhã. No próximo domingo. Não nesse. Não nesse, no outro domingo. Isso. Porque eu ia até falar, dia 24, mas joga na 24. Então vai dar tempo aí de... Recompor. É que se fosse no domingo agora, teríamos um time inteiro também aqui, né? Não teríamos, Não. Elas já viajam, de sexta para sábado. Então não teria jeito. Não teríamos, mesmo, por isso que foi adiantado. Então é melhor que seja no outro, porque aí vai dar tempo de preparar um pouco mais, né? Quem sobrar aí. Não sei se vai estar muito inteiro, não, porque o time de Rio Preto bate, tem que torcer para as meninas voltarem inteiras em Rio Preto. Não, mas eu imaginei que se o jogo fosse domingo agora, aqui, logo no domingo, sexta lá, domingo aqui, o Douglas pudesse contar com as jogadoras que já foram convocadas, 8. Mas já que elas vão viajar no sábado, também não adiantaria nada o jogo ser no domingo. Aí é melhor que seja no outro domingo mesmo. Que aí vai ter um prazo maior aí para preparar as que ficaram, tal, promover algumas aí para o jogo de volta aqui contra o Rio Preto. Por isso que é importante um bom resultado nesse jogo de sexta-feira lá. Mata-mata você faz o resultado no jogo da ida, no primeiro jogo, como foi o que aconteceu na semana passada em Taubaté. Ganhamos lá, jogamos aqui com um pouco mais de facilidade. Justamente. A fórmula serve também agora para o Rio Preto. Eu não sei se elas vão conseguir, Zé, as equipes, na verdade, Ferroviária São José e Rio Preto, Ferroviária São José dos Campos e o Rio Preto, mas deu para conversar com o Douglas, elas já estão tentando, junto à CBF, liberarem as jogadoras para os jogos da volta. Elas vão estar na preparação ainda para a Copa América. Pelo menos para o segundo jogo da volta, aí, Ferroviária Rio Preto na Arena, em São José e 15, lá em São José dos Campos, as jogadoras da seleção serem liberadas para esse confronto. Vamos ver se a CBF vai atender, né? Quem sabe com o Fabrício lá também. Não, aí não é só ver o lado da Ferroviária, ver o lado do futebol mais bonito, né? Mais técnico. Liberarem as jogadoras da seleção para as semifinais e depois aí vamos ver o que vai acontecer, né? E na verdade é interessante que é um pedido não só da Ferroviária, é um pedido triplo, né? De equipes como Rio Preto e São José dos Campos, que também tem jogadores na seleção. São José tem meia dúzia. Vai interessar todos, né? Vai interessar todos. Aí, Marina, acho que fica mais fácil convencer o pessoal da Confederação Brasileira de Futebol, Federação Paulista, seja lá o que for. E independente delas estarem defendendo a seleção brasileira, o que o contexto do futebol feminino tem que entender é que os clubes estão se preparando para esse Campeonato Paulista desde então, aí 4 meses atrás. Agora, de repente, a seleção brasileira vem pelo sul-americano, com todo respeito ao sul-americano, mas tira jogadoras de dentro do clube para colocar na seleção brasileira. É um pouco complicado olhar por esse lado, né, Zé? A gente sabe de toda dessa importância do sul-americano, porque tem que classificar dois times para ir para o Mundial. Mesmo assim, o clube não pode ficar em defasagem, porque essas jogadoras são importantes nesses respectivos campeonatos e principalmente nas finais desses campeonatos, Zé. A verdade é que o problema é sempre o mesmo, né? Tanto no masculino como no feminino, é a falta de um calendário racional, né? Todo mundo pede, aí vem a CBF com aquela conversa de galinha morta, né? Para enganar tonto. O jogador vai poder atuar apenas 65 partidas durante o ano, porque hoje joga um pouco mais, joga 68, 69. Não é só isso que o futebol brasileiro precisa, né? Precisa de uma ampla discussão. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o Bem Amigos ontem, no Sport TV. Estava lá o Leonardo. Ex-jogador de São Paulo, Danilo. Aí você ouve e vê um ex-jogador, inclusive da própria seleção brasileira, mas teve experiências internacionais muito importantes. Falar o que ele falou, você fica babando, né? Não que o cara esteja falando negócio fora do comum, ele está falando o óbvio. Só que o óbvio não existe nem no Brasil. Ele falou, gente, uma das coisas que nós teríamos que mudar é acabar com esse negócio de brasileirão.
Brasileirão. Lá na Europa, Brasileirão é um brasileiro forte, um brasileiro grande. Nunca os caras vão imaginar Brasileirão como futebol. Lá é liga, né? Champions League. E vai por aí afora. Nós temos que ter uma liga de futebol do Brasil, qualquer coisa assim. Um nome que pudesse até despertar um pouco mais de interesse. Agora, nós não conseguimos elaborar um calendário. Pois é, Zé, nesse caso, vendo a reportagem que passou hoje do Leonardo, realmente é um cara que tinha experiência, um cara que veio de fora, que veio do futebol, foi mandado embora do Milan, não foi mandado embora do Milan, mas é um cara que tem administração, gestão administrativa em clubes maiores. Por que não da citação dele? Foi política, a gente acredita muito nessa questão de política. O Gilmar está lá, está sem experiência nenhuma, não sabe nem por onde começar, né? Mas essa estruturação do futebol masculino em geral e do futebol em geral já deveria ter começado assim, por essas pessoas que têm essa experiência. Porque até o Gilmar ir buscar a experiência que ele tanto necessita, infelizmente vai ter esse tempo para ele. Talvez o Leonardo já pudesse adiantar alguma coisa. Mas as colocações dele foram muito bem feitas. Ele é um cara com uma visão bem globalizada, tem questionamento, tem respostas para as coisas que são necessárias no Brasil. Infelizmente é aquilo que ele faz. Hoje ele é só simplesmente um entrevistado e não está lá dentro da CBF. Agora, lamentavelmente não é conveniente que ele esteja lá, né? Pois é, agora tem um detalhe importante aí no futebol feminino. Uma convocação de 8 jogadoras da Ferroviária e 6 do São José. Nós aqui queremos, lógico, que a CBF libere essas jogadoras para a Ferroviária jogar, o São José é a mesma coisa. Mas se eu fosse algum diretor do Rio Preto ou do 15 de Piracicaba, eu não queria não. Não é interessante para eles. Cada um defende a sua parte. Tem razão. Eu não sei se tem que ter unanimidade para que haja para que seja definido a volta dessas jogadoras para jogar para a Ferroviária São José, mesmo tendo uma ou duas atletas Agora, se o 15 tivesse 6 jogadoras, ele não ia querer isso também? Lógico que queria, mas aí vai do interesse. O que interessa para o Rio Preto é que a Ferroviária jogue sem as 8 da seleção. Eu entendo, o que interessa para o 15 de Piracicaba é que o São José jogue sem as 6 atletas que estão na seleção brasileira. Ele jamais, eu penso, se eu fosse diretor dessas equipes, jamais eu queria que a CBF liberasse as atletas. Eu concordo com você, só que a CBF não dá bola para ninguém. Não dá bola para ninguém. Se ela não liberar, não é porque o Rio Preto e o 15 torceram contra. E se ela liberar, não é porque a Ferroviária pediu, porque o Rio Preto pediu, então, São José pediu. Ela não dá bola para ninguém. Absolutamente, ela não tem o mínimo interesse em nada. Então ela vai resolver. Nós temos uma chance em função do Fabrício Maia estar lá como coordenador, tem um cargo importante lá e pode mexer os pauzinhos para que isso seja feito. Eu disse nesse sentido, por exemplo, para a gente liberar tem que ter uma unanimidade das 4 equipes que estão nas semifinais. Aí tudo bem, vai lá, as equipes aceitam e liberam os jogadores, mesmo 15 e Rio Preto tendo poucas atletas. Se chegar na final Ferroviária e São José, aí sim, aí há interesse das 2 equipes. Mas se eu sou diretor do 15 de Piracicaba do Rio Preto, jamais eu aceitaria a liberação das atletas. Ainda bem que você não vai passar raiva. É verdade, mas eu defenderia o interesse do meu time. Não, eu acho que você está certo. O que eu quero deixar claro é que o interesse do time, seja qual for, não tem o mínimo respeito de parte da Confederação Brasileira de Futebol. Ela vai resolver o que ela acha que deve resolver, sem a mínima preocupação de agradar quem quer que seja, ou desagradar quem quer que seja. Se eles não respeitam o masculino, não vão respeitar o feminino. Tanto que, por exemplo, ontem a gente falou aqui, e à tarde foi a prova no Balanço Geral. Quem faz o texto, a gente respeita, os profissionais que trabalham lá, mas totalmente despreparados, o pessoal que faz o texto, os noticiários da Federação Paulista. O pessoal não está nem aí, não vai lá, olha a classificação, não lê regulamento, soltaram todos o confronto Ferroviária e São José, e ontem tiveram que voltar atrás aí, sequer se retrataram no texto, e colocaram a forma correta, Rio Preto Ferroviária, 15 de Piracicaba e São José na sexta-feira, as 2 partidas na sexta-feira. Agora, deve ser um clima interessante na Federação Paulista de Futebol, porque o Marco Polo Del Nero não vê a hora de assumir a presidência da CBF. Né? É lógico, ele foi eleito e vai assumir no lugar do Zé Maria Marinho. Mas não assumiu ainda, só vai assumir o ano que vem. Quer dizer, mas a preocupação dele, na verdade, não é de forma nenhuma voltada para o futebol paulista. O Reinaldo Carneiro Bastos, que é o vice e que vai assumir a presidência, deve estar louco para assumir a presidência. Só que também não pode assumir porque o Marco Polo ainda não saiu. Então eu fico imaginando como é que deve estar o clima lá, né? Tá todo mundo de olho. Uma delícia. Mas é uma coisa maravilhosa. Sem comando. Mas a CBF, Zé Roberto, vai sair o Zé Maria Marinho, que é presidente? Zé Medalha. E vai entrar o Marco Polo Del Nero, presidente.
E o Zé Maria Marinho passa para vice-presidente. Então só troca de cargo ali. Tudo na Federação Paulista que vai mudar um pouco com o Reinaldo ali assumindo a presidência. Mas ninguém quer deixar aquela boquinha ali também, né? Lamentável. E existe notícia que o Ricardo Teixeira está por trás de tudo aquilo ali ainda. Ou seja, ele está nos Estados Unidos, trabalhando e vivendo bem lá e vivendo muito bem por lá. E ainda tem a mãozinha dele ali, que é as raizinhas que ele deixou, com certeza não são pequenas, são grandes. Porque no tempo dele, quem mandava era o Avelange. O Avelange estava por trás de tudo. Agora, o Ricardo Teixeira continua também por trás de muita coisa no futebol brasileiro. Infelizmente. Muito bem. Tem um assunto para a gente focalizar, inclusive é uma matéria que o Zequinha também editou para a gente ilustrar esse primeiro bloco do nosso Papo de Bola. É essa questão do Petros aí, jogador do Corinthians. Está dando muito pano para a manga. E ontem, olha, eu sinceramente, cansei de ver a repetição da imagem. Né? A imagem acho que deve estar preparada aí, essa matéria, Douglas. Vamos pedir para o pessoal lá da produção soltar para que a gente possa emitir opiniões a respeito disso, do jogador que me parece estar numa situação muito difícil aí. Vai ser muito difícil escapar de uma punição. Mas vamos a essa matéria para falar desse jogador que trombou com o juiz, segundo ele, não foi de forma intencional, mas as imagens desmentem de forma categórica os detalhes todos que ele deu de entrevista, dizendo que não, foi um lance casual. Mas vamos a essa matéria editada pelo Zequinha. Na tarde desta segunda-feira, o Procurador-Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportivo, STJD, Paulo Schmidt, confirmou que o corintiano Petros será indiciado por supostamente ter agredido o árbitro Rafael Claus durante o clássico contra o Santos, disputado no último domingo. Em entrevista a um canal de esportes, o representante do STJD critica o ato do jogador e explica que o tribunal tem autonomia para julgá-lo. O fato de não constar na súmula não importa, porque não estamos vinculados à súmula, esclarece Schmidt. Essa questão de como o árbitro se sente ofendido ou não, agredido ou não, não importa muito para o título de enquadramento. Talvez para critério de defesa vá depender de quem julga as instâncias. Mas, em um caso desse, acho que o árbitro não colocou na súmula porque estava de costas e não visualizou essa tentativa bizarra de passar por cima dele. Para nós, é uma agressão, resume o Procurador-Geral. Interessante, né? É um lance bizarro, né? Eu não me lembro de ter visto isso anteriormente em jogos de futebol. Mas, começando com você, Marina, o que você acha disso? Qual é o seu ponto de vista? Zé, 180 dias para mais. Ele saiu da trajetória dele para pegar o juiz. E se essa moda pega, daqui a pouco tem jogador dando voadora no juiz, dizendo que não foi por acaso. Na minha opinião, tem que pegar assim os 180 dias, tem que ficar sentadinho em casa, apesar do salário dele estar caindo na conta, fica sentadinho em casa para ele ver o que aconteceu. Na minha opinião, foi realmente uma agressão, mesmo que for por trás. A minha indignação é que nenhum dos jogadores do Santos levantou a mãozinha para dizer, olha, você foi, né? Na verdade, acho que no lance eles não perceberam a situação. Só que ele, na minha opinião, de novo, foi muito besta, porque ele estava num jogo televisionado, onde tem milhões de câmeras, e a atitude dele foi impensada, inconsciente e infantil. Toma 180 dias, na minha opinião. Baixou o espírito do Vaguinho aqui. Muito bem. O veneno foi destilado aí. Muito perto, Vaguinho. Mas eu confesso que eu não tinha visto ainda esse lance aí, né? No dia do jogo não deu para perceber esse lance, e ontem também não tinha visto. E eu jamais imaginaria que o Petros é um jogador calmo, tranquilo, pelo menos aparenta isso, né? Jamais faria uma coisa dessa, mas ele ali, ele dá um pique e o juiz atrapalha um toque de bola do jogador do Corinthians e a bola acho que bate nele. E o jogador acho que fica bravo, porque antes de chegar no juiz ele acelera o passo. E quem quer dar mesmo um soco no juiz? Eu acho que não tem jeito de não pegar um gancho o Petros aí. Infelizmente é um bom jogador, mas se atrapalhou na carreira dele aí. Agora, ele não encararia de frente, não, o Rafael Claus, que o homem é forte, viu, Zé Roberto? Ele preferiu dar de costa no Rafael Claus, o cara é bem forte mesmo. Mas eu acho que não vai escapar de uma punição, não. O Petros foi com a intenção, sim. Agora, a imagem é nítida, né? A imagem é nítida. O problema é o seguinte, que fica claro, o desvio de rota dele, né? Porque se ele vai reto,
E ele acelera o passo. Ele acelera o passo, porque se ele vai reto, ele passa do lado do árbitro. Mas ele faz um desvio para a esquerda. E fica muito claro quando ele levanta o cotovelo para atingir as costas do árbitro. O árbitro estava de costa para ele. Eu acho que é isso aí que vai complicar demais a vida dele, porque ele mudou a rota. Se ele vai reto, não teria considerado. Mas ele virou à esquerda, fez uma conversão, uma ligeira conversão à esquerda, e aí ele bateu no árbitro mesmo. Dá para a gente perceber claramente, ó. Isso, ele acelera. Olha lá, ó como ele já viu. Uma curvinha. Ele passa na frente do jogador do Santos e tromba no juiz. Ele quase derruba o jogador do Santos também. Agora, se o Rafael Claus tivesse feito uma péssima arbitragem, ele apitou normal o jogo, né, Zé? Eu não vi nenhum lance assim que ele pode ter atrapalhado uma ou outra equipe. Um erro ou outro, mas sem nenhuma intenção. Agora, que tem juiz que merece apanhar, tem, viu, Zé Alberto? Mas não era esse o caso. Mas não era o caso do Rafael Claus, não. Agora, o árbitro não colocou no relatório, isso também precisa ser explicado. Em princípio, a gente pode até imaginar, mas ele não colocando no relatório, na verdade, isso pode beneficiar a defesa do jogador. Não é assim. O árbitro tem até 24 horas depois do jogo para acrescentar o que ele bem entender no relatório. Mesmo porque ele não viu, né? Ele não havia visto. Então, ele disse que realmente foi agredido, ele constou isso no relatório depois dele ter, naturalmente, observado as imagens que foram mostradas à exaustão pelos diversos canais de televisão. Né? Agora, a gente tem visto várias imagens de jogos, Roberto, que o juiz não vê, o jogador toma uma atitude que o juiz na hora não vê, mas ele é punido pelo tribunal pelas imagens, né? Então, acho que vai sobrar para o Petro, sim, acho que vai pegar uma punição boa e o Corinthians vai ser desfalcado desse jogador. Eu não acredito em 180 dias, confesso que não, mas que punição vai haver, me parece também que é líquido e certo. Se fosse um julgamento da FIFA, que nem fizeram lá com há 2 anos. O Luiz Soares, né, na Copa do Mundo, aquela mordida lá, foi bem menos grave que isso, né? Mas como é a CBF, a Rede Globo vai entrar no meio, o Corinthians está ali. Se fosse de outro time, de um Criciúma, Zé Roberto, um Chapecoense, esse jogador estava morto. Esse jogador estava morto, Zé Roberto. Na cama do Corinthians, a Rede Globo vai entrar no meio. Não. Coitadinho. É capaz de dar uma multa para ele aí. Se fosse um outro, coitado. É enrolado. E deu umas explicações, ontem ele deu umas explicações que foram ridículas, claro, que tudo influenciada por advogados, provavelmente, dizendo que ele já tinha recebido uma pancada e que quando ele foi passar pelo juiz, ele ficou com medo da pancada, levantou a mão e... Tem significado isso? Nenhum. Quem não percebeu, Petros, que o que você falou foi tudo influenciado pelo advogado, é muito bobo. Desculpa, eu repito, 180 dias na minha opinião, Zé. Muito bem, Marquinhos Chiochini. Pra mim ele foi covarde, Zé. Pelas costas, é o que o Vaguinho falou. Se o homem vira de frente, quem ia levar um soco era ele. Quero ver brigar com o Rafael Claus daquele tamanho. O Rafael Claus já optou, na época estava subindo muitos jogos da Ferroviária. Você vê ele pela televisão, ele é alto. Pessoalmente ele é mais alto ainda, Zé. Então, não dá pra encarar o rapaz lá não. E o Petros, eu não sei se vai pegar 180 dias, mas que vai pegar uma punição boa, vai, e merecido. Porque não tem o que ele falar ali. Ele mudou a direção, eu até comentava com o Vaguinho ontem. Se ele segue a posição que ele estava, ele passaria longe do Claus. Ele mudou a posição para agredir o Claus no lance. Um lance impensado, né? Bizarro, impensado, bobo, né? Que pode custar aí vários dias de suspensão com prejuízos para o atleta e para o Corinthians, né? Zé, e outro lance polêmico do final de semana foi a substituição no jogo do Criciúma e Cruzeiro, quando o Wagner Lopes, que era treinador aqui da Ferroviária, tirou no comecinho do segundo tempo o Paulo Baier no jogo diante do Cruzeiro. O Paulo Baier saiu bravo, Zé Roberto, mas saiu bravo. Ele gesticulava, ele xingava no banco de reserva. Eu acho que o Wagner Lopes tem vida curta lá no Criciúma. Vai mexer com o ídolo do time, o ídolo da torcida, a torcida vaiando a substituição, vaiando o Wagner Lopes. Eu não sei não, ele mexeu com vespeiro. Mexeu, Zé, mexeu. E aí eu me recordei aqui, no começo do ano, quando ele veio, que a Ferroviária queria contratar o Paulo César, aquele do Audax. Ele falou, não me interessa esse jogador. Ele não gosta de veterano não, Zé Roberto. Mas o Paulo Baier é um toque de qualidade ali para o time do Criciúma, numa bola parada ele define o jogo, e logo no comecinho do segundo tempo ele sacou. O Paulo Baier não gostou, a torcida não gostou, o Wagner Lopes tem esses dias aí para se explicar e não mexer mais com o Paulo Baier, não. Muito bem, vamos para o intervalo de apoio, daqui a pouco a gente volta. Temos todo o dia a dia da Ferroviária, que sem jogo nesse meio de semana,
volta a atuar pela Copa Paulista no sábado, 7 horas da noite, lá em Batatais, contra o Batatais, outrora chamado de Fantasma da Mogiana, naquele tempo do futebol romântico do passado, né? E aí tinha o Touro dos Canaviais, tinha o Fantasma da Mogiana, tinha esses nomes bacanas que existiam naquela época. Hoje um fantasma não assusta ninguém. Não assusta mais ninguém. Fantasminha camarada. É o lanterna do grupo. Muito bem, vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouco para o segundo tempo do Papo de Bola, aqui na TV Ara com os campeões da bola, é um instante só. A Câmara Municipal de Araraquara comemora o aniversário de 197 anos da cidade, lembrando a cada um dos nossos mais de 223 mil cidadãos que é um prazer recebê-los em nossa casa, cujas portas estão sempre abertas a todos os araraquarenses. Pode entrar, que a casa é sua. Doutrina Espírita. Os preciosos ensinamentos do Espiritismo estão presentes no novo livro de Cinéas Feijó Valente. Não perca a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a doutrina codificada por Allan Kardec. Leia o livro e aprimore sua vivência nas melhores livrarias do gênero. Um lançamento Editora GEM. Presente em Araraquara, a Fabricalhas desenvolve alta tecnologia na produção de estruturas em aço galvanizado para coberturas. A empresa desenvolveu o mais avançado projeto de estrutura de alta resistência, que substitui o madeiramento com muito mais vantagem, menos peso, mais segurança, fácil montagem, adaptável a qualquer tipo de telhado e ainda preserva o meio ambiente. Fabricalhas, orgulho em participar da vida da cidade. Parabéns, Araraquara! A Ferroviária volta a jogar sábado pela Copa Paulista de Futebol. Depois de perder a liderança do grupo para o Botafogo e Ribeirão Preto, pelo saldo rigor, já que em número de pontos os dois times estão empatados, cada time tem 10 pontos, mas o saldo rigor do Botafogo é excelente, depois dos 4 que enfiou na Ferroviária aqui e dos 5 que goleou, com os quais, os 5 gols, o Botafogo massacrou o Batatais lá no Santa Cruz no final da semana. E a Ferroviária tem um desfalque. Alcides deixou a equipe, pelo menos temporariamente, né? Vai jogar o futebol catarinense no Campeonato Brasileiro, mas segundo o que se fala, e o Marquinhos vai confirmar ou não isso agora, a expectativa é que volte em janeiro, ou em dezembro, sei lá eu, para a preparação da Ferroviária, visando a 2 do ano que vem. É isso mesmo, seu Marcos? É isso mesmo, Zé. Ontem foi confirmada a negociação da Ferroviária com o Criciúma. O Alcides vai defender o Criciúma até o final do Brasileirão. Em dezembro volta. Como tem contrato com a Ferroviária até o final do ano que vem, disputará a Série A2 pela Ferroviária. E a gente até conversou ontem à noite com o Alcides, até momentos antes do programa, do Balanço Geral pela Cultura. Ele falou do interesse dele em voltar. É uma chance, até mesmo porque o salário dele é alto. O Ferroviária já desde o campeonato da Série A2 já tentava negociá-lo. Ele não quis ficar no Atlético, não se ambientou no Atlético, não sei se com comissão técnica, com alguém de lá, porque ele falou que ele mesmo não quis divulgar, porque ele falou é uma situação pessoal, a gente respeita. Voltou para a Ferroviária e a Ferroviária seguiu atrás de algum outro clube para ele disputar o Brasileiro. Acertou com o Criciúma, já que o Wagner Lopes, na época que passou aqui pela Ferroviária, rapidamente, foi a indicação do Wagner Lopes, o Alcides, para a Ferroviária. E o Wagner consultou o Alcides se ele gostaria de jogar a Série A para ele, lá pelos Criciúma. Vai disputar a Série A no finalzinho de novembro, início de dezembro,
volta e começa a pré-temporada pela Ferroviária. Agora, eu tenho a impressão que a Ferroviária deve estar respirando aliviada, né? Porque parece que o salário do Alcides aí não é brincadeira, não, né? Para um clube do nível da Ferroviária. Publicamente eles não vão divulgar, é sigiloso, a gente respeita também, mas pelo que deu para sentir, a diretoria deu um respiro aí. Porque não é brincadeira o salário do cara, não. E outra, é um jogador conceituado, né? Internacionalmente, principalmente, o Alcides, né? Jogou em Schalke 04, Chelsea da Inglaterra, campeão brasileiro pelo Santos, quer dizer, o cara tem uma rodagem boa, apesar de ter apenas 29 anos. Muito bem, e o restante do time? Como é que fica isso aí, essa preparação da Ferroviária para o jogo de sábado em Batatais? Hoje pela manhã o time treinou em Américo Brasilense, no estádio Joaquim Justo, agora à tarde faz academia, amanhã à tarde faz americano, de manhã os jogadores estão liberados, na quinta-feira à tarde arena, na sexta-feira à tarde arena, onde o Ailton vai definir o time sem 3 titulares. O Renan, que está suspenso pelo vermelho, o Walker com uma lesão no joelho e o Alcides, que foi para o Criciúma. Muito bem. Então, o time sai na sexta-feira. Eu acredito que já na quinta. Na sexta-feira acho que é mais o recreativo lá, aquela descontração entre os jogadores. Na quinta-feira à tarde, o técnico Ailton Silva confirma o time para jogar em Batatais. Muito bem. Você está por dentro dessa reunião de ontem na prefeitura? Conversamos agora há pouco, via telefone com o presidente da Ferroviária, o engenheiro Carlos Alberto Salmazo. Houve a reunião. Essa notícia a gente até comentou dentro do Balanço Geral no sábado, né, Zé? A Ferroviária, em uma parceria com uma empresa de Araraquara, que já está com o seu banner no Gigantão, segundo informações aqui na Frutas, vai, em parceria com a Ferroviária, meio a meio, bancar a reforma do gramado do Pinheirinho. Pinheirinho ou do Botânico? Do Botânico. E do Pinheirinho a Ferroviária vai assumir 2 campos exclusivamente, vai reformar os campos, deixar à disposição aí do time principal para treinar lá fixamente no Pinheirinho. E os outros campos não que vai ser da Ferroviária. A Ferroviária vai ajudar na manutenção e foi o que o Carlos Alberto Salmazo, até em entrevista a mim no sábado, falou. Esses campos vão servir para as categorias de base, para o rugby e principalmente para o futebol feminino, Zé. E é um detalhe, o Salmazo é não é querendo criticar ninguém, Zé, mas ele vem acompanhando de perto a base, todos os jogos da base. Esteve em Américo semana passada, quando a molecada jogou com o Américo, na Arena da Fonte e também nos jogos do feminino. Até estava falando com o Zequinha, a gente acompanhou o jogo juntos, o Zequinha trabalhando lá na filmagem, a gente acompanhando pela rádio e pela TV o jogo. O Salmazo estava nas arquibancadas, quer dizer, uma aproximação que pode ser importante até para o futebol feminino. E vamos ver aí, torcer para essa reforma do gramado aí ficar boa para todas as equipes, né? Para a base e principalmente para o futebol feminino e para o time profissional da Ferroviária. Mas inclusive a gente abordou esse aspecto aqui no Papo de Bola e também lá na Rádio Cultura. Só mais uma pessoa mais tranquila, e isso abre portas, né? Facilita o trânsito, facilita o entendimento e, de repente, a visão é um pouco mais ampla, né? Por exemplo, nada mais justo nessas tentativas e tratativas todas aí, que o futebol feminino seja beneficiado, porque tem o nome da Ferroviária, que também enfrenta, da mesma forma que a equipe principal, seus problemas com relação a campo para treinamento. Então, por que não resolver também, ajudar a resolver também os problemas de preparação do time feminino? É uma visão ampla, é assim que tem que ser. E a gente até preconizou, e eu acredito que isso vai ocorrer, e vai ser muito bom para a Ferroviária, uma relação, quem sabe, mais tranquila da diretoria da Ferroviária, do conselho administrativo da Ferroviária, com a própria empresa gestora do futebol. E com isso, um clima melhor, um clima mais tranquilo, mais reuniões, que o conselho administrativo cumpra o seu papel, fiscalize, né? Alguém para falar, não, olha, com isso a gente não concorda, com isso a gente concorda. Tem esse tipo de relação, porque se houver esse tipo de relação, quem vai ganhar vai ser a Ferroviária. Olha, Zé, eu falo em torno do futebol feminino. Eu acho que o futebol feminino em todos os clubes é o bicho-papão, o patinho feio da história. Então, assim, que seja bem-vindo esse novo presidente, que ele olhe realmente para nós. Araraquara e Ferroviária Fundesportes está sempre na mídia, está sempre sendo voltada para o Brasil inteiro. Então, de vez em quando, a gente também é deixado a Deus dará, só em função da prefeitura ou só em função dos patrocínios particulares que nós temos. Eu acho que pela representação que nós fazemos com a Ferroviária, porque é o nome da Ferroviária que vai para todos os lugares do Brasil, eu acho que realmente... E gostaríamos muito de agradecer por essa oportunidade do nosso, inclusive do atual
presidente ter ido na arquibancada nos ver, porque talvez seja inédito isso, ou que esteja essa proximidade entre feminino e Ferroviária. Então, olha um pouquinho mais para nós, presidente, porque de vez em quando a gente está meio a Deus dará e a gente não é o bichinho feio da situação. Nós não somos o patinho feio da situação, nós somos jogadoras que, inclusive, defendemos a sua categoria, o seu time, o seu escudo e assim sucessivamente, Zé. Não tem a menor dúvida. E tudo isso que você falou, ou a tudo isso que você disse, eu acrescentaria os títulos conquistados pelo nosso futebol feminino. Justamente. Que traz um orgulho imenso para a cidade, né? Então tem que ser visto. Eu acho que esse trabalho conjunto, né? Essa união, essa aproximação maior, eu acho que com certeza vai trazer benefícios para a Ferroviária, em campo e fora de campo. E o que o Salmazo deixou bem claro, Zé, no papo que tivemos com ele pelo telefone agora há pouco, e também no sábado, a Ferroviária vai fazer essas reformas, ajudar financeiramente no Pinheirinho e no Botânico. E só que ele falou, deixou bem claro, o Botânico e o Pinheirinho, mesmo os dois campos exclusivos, não vão ser da Ferroviária, e muito menos o Botânico. A gente vai ter uma programação que nós vamos passar para a Fundo Esporte, de quando a Ferroviária vai treinar, da possibilidade de jogos à base, tipo sub-15, sub-17. Não que eles não queiram que jogue na arena, mas tem um campo, por exemplo, o Botânico para eles jogarem. Vai jogar, hoje tem um jogo do sub-15, sub-17 contra o Corinthians, contra o Palmeiras, quem sabe na segunda fase. O feminino joga tal dia, então vamos programar, quer dizer, vai ter uma programação diária que todo mundo vai poder utilizar, vão poder utilizar os campos, não só para treinamento como para jogos. Não, tá certo, e falar sempre, conversar sempre, né? Quanto mais se fala, quanto mais se entende, menos problemas você vai ter pela frente, você vai, na verdade, você vai ter que resolver. Havendo esse entendimento, eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Marquinhos, falando de basquete, a molecada volta, os garotos, os meninos da ABA voltam a jogar essa semana, né? Sexta-feira, terceira rodada do retorno, Zé. Depois da bela vitória contra o Santo André, 68-57, sábado, na sexta-feira passada. O time joga sexta-feira agora de novo, no Gigantão, 8 horas da noite, contra a molecada do Banespa. Então, a torcida está convocada aí para prestigiar os meninos da ABA Fundo Esporte e o vôlei feminino do Niara Fave. Daqui a pouquinho, 2 horas da tarde, lá no Clube de Campo em Piracicaba, faz um jogo-treino, né, um amistoso contra a equipe de Piracicaba, se preparando aí para o Campeonato Paulista. Dia 30 começa o campeonato, lá em São Caetano contra o São Caetano, e no dia 6 de setembro, véspera de feriado, no Gigantão, recebe a equipe do Pinheiros. Tá certo, a gente quer enviar um forte abraço ao Cidinho, do restaurante Cidinho, ele que é um parceiro importantíssimo do basquete de Araraquara. O basquete deve muito ao Cidinho, um abraço a ele, um abraço ao Fernando, a Fernanda e a toda a família. Marquinhos, você tem um destaque final aí? Tem da Série B, Zé Roberto. Hoje começa mais uma rodada e a Lusa estará em campo lá em Natal, diante do ABC. A Portuguesa, que é a penúltima colocada do campeonato, precisa da vitória. Mesmo ganhando, não vai sair da zona do rebaixamento, mas dá um pouco mais de tranquilidade para o Silas. Outro jogo de hoje, atrasado lá da quinta rodada, Náutico e Vasco. O Vasco, se vencer, entra no G4. E tem também Avaí e América de Minas na ressacada em Florianópolis. E parabéns ao Itos, lá na segunda divisão do Campeonato Goiano, 3 jogos, 3 vitórias. E das 3 vitórias, 2 fora de casa, o Rio Verde, que é o time dele, bem perto do acesso à primeira divisão do Campeonato Goiano. Muito bem, e o Vica ainda está sem time, né? Está sem time depois da demissão lá do Paysandu. Deu ontem, conversando com alguns companheiros de imprensa pela internet, a demissão parece que o presidente avisou primeiro o assessor de imprensa do que o diretor de futebol dele, que parece que também vai pedir demissão pela falta de respeito do presidente a ele. É lamentável, lamentável. Algum destaque final, Maria? Tenho sim, Zé. Hoje a Sub-20, a seleção Sub-20 feminina joga o seu último jogo contra a Alemanha. Se eu não me engano, às 11 horas da noite vai passar 5 horas da tarde na Sport TV e reprise na Bandeirantes. É o último jogo da primeira fase da classificação do Mundial Sub-20. Nós temos 2 jogadoras lá no elenco. O primeiro empatou contra a China 1-1, depois perdeu contra os Estados Unidos de 1-0 e hoje obrigatoriamente tem que ganhar da fortíssima Alemanha de 2-0 para a classificação da segunda etapa. Muito bem. O Jonatas já está aqui nos estúdios, ele apresenta daqui a pouco o jornalismo da TV Ara no Araraquara agora. E a pergunta de sempre: como é que está a temperatura do programa aí? Um abraço, Jonas. Outro, Zé, a temperatura está meio alta, viu? Começou isso ontem, com esse homicídio contra um rapaz de 26 anos lá em Américo Brasiliense. Essa notícia a gente vai trazer dentro do Araraquara agora. E um outro caso é de uma ambulância que pegou fogo ontem no centro de Araraquara. Que isso, hein? Muito bem. Ainda bem. Ainda bem que não havia nenhum paciente. Muito bem. Daqui a pouco essas e outras notícias no Araraquara agora.
nós estamos finalizando o nosso Papo de Bola de hoje. Vamos voltar ao vivo aqui na TV Ara, TV de Araraquara, amanhã exatamente ao 12h15. A reprise, como você sabe, às 8h15 da noite. Um abraço, boa tarde, até amanhã. Tchau, gente!